Boa noite, meus irmãos. Eso es todo lo que puedo decirles en portugués. Buenas noches, amados hermanos. Isso é tudo que eu posso dizer em português. Es un gran placer y un privilegio para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche É grande prazer e grande privilégio estar com vocês nessa noite y poder compartir la palabra de Dios. e poder compartilhar a palavra de Deus. Yo les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, Peço-lhes que, por favor, abram comigo a Bíblia no Evangelho de Marcos, en el capítulo 14, no capítulo 14, y voy a pedir al reverendo Roster que por favor lea los versículos 26 al 31. Marcos 14, 26 al 31. Marcos 14, de 26 a 30. Y 1. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos ler esse texto da palavra de Deus. Marcos 14, de 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Esa es la palabra de Dios. Essa é a palavra de Deus. Pueden sentarse, Você gracias. pode sentar-se. Mis hermanos, si hay algo que todo creyente debe conocer Meus irmãos, se há alguma coisa que todo crente deve conhecer para poder correr adecuadamente la vida cristiana, para poder correr habituadamente a vida cristã, es que nadie es inmune a la tentación ni al pecado. é que ninguém está imune à tentação ou ao pecado. Desde el creyente más joven hasta el más maduro en la fe, Desde o crente mais jovem até o mais maduro na fé, todos podemos caer en cualquier momento si nos descuidamos. todos podemos cair em qualquer momento que não nos cuidamos. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, Diz Provérbios capítulo 16, 18, que el orgullo va delante de la destrucción que a soberba precede a ruína y delante de la caída la altivez de espíritu. e a altivez de espírito a queda. Y en un tono similar el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, E de maneira semelhante, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, 1 Coríntios 10, 12, que si alguno cree estar firme, aquele que pensa estar em pé, que tenga cuidado, no sea que caiga. que veja para que não caia. Ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana. Nenhum crente está isento de cair em nenhuma etapa de sua vida cristã. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Juan Marcos, el autor de este mismo evangelio, se apartó del campo misionero para regresar a casa. João Marcos, o autor deste mesmo evangelho, fugiu do campo missioneiro para voltar para casa. Campo Los missionário. creyentes en Éfeso perdieron su primer amor. Os crentes em Éfeso perderam seu primeiro amor. En la iglesia de Tesalónica habían hermanos que no querían trabajar Na igreja de Tessalônica havia irmãos que não queriam trabalhar y que andaban desordenadamente. e que andavam com a vida desordenada. Cualquier creyente puede caer. Qualquer crente pode cair. Tú puedes caer. Você pode cair. Yo puedo caer. Eu posso cair. El pastor o los pastores de esta iglesia pueden caer. O pastor, os pastores desta igreja podem cair. Pero gracias al Señor que esa no es toda la historia. Graças a Deus, essa não é toda a história. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales, Os verdadeiros crentes podem experimentar quedas temporais, pero si son verdaderos cristianos no se quedarán ahí. mas se são verdadeiros cristãos não ficarão aí. Porque Cristo nos ama con un amor perseverante, Porque Cristo nos ama com amor perseverante, un amor inmutable. amor imutável. Él es un Salvador fiel Ele é Salvador fiel. y tarde o temprano se encargará de levantarnos. Cedo ou tarde Ele tratará de nos levantar. Esa es una de las lecciones que nosotros aprendemos de este pasaje en el Evangelio de Marcos. Essa é uma das lições que aprendemos nesta passagem no Evangelho de Marcos. Para poner el texto en su contexto,
Para colocar o texto no contexto, el Señor y los discípulos acaban de comer la cena de la Pascua en el aposento alto o Senhor e os discípulos acabam de tomar a ceia da Páscoa y están a punto de salir hacia el Monte de los e Olivos estão a ponto de sair para o Monte das Oliveiras. y más particularmente hacia el huerto de Getsemaní, como vemos en el versículo 32 de Marcos 14. E de maneira mais particular para o jardim do Getsemane, como vemos no versículo citado. De manera que lo que Marcos nos está narrando aquí De forma que o que Marcos está nos narrando es lo que sucede cuando el Señor y los discípulos van de un lugar hacia el otro. é o que acontece quando o Senhor e os discípulos vão de um lugar para o outro. Ya Judas había salido del aposento alto a encontrarse con los principales sacerdotes Judas já tinha saído do cenáculo para se encontrar com os principais sacerdotes, para consumar su traición y entregarles a Jesús. para consumar sua traição e entregar a eles a Jesus. Así que en unas pocas horas el Señor Jesucristo tendría que enfrentarse con esta trama diabólica De maneira que em poucas horas o Senhor Jesus teria que enfrentar-se com essa trama diabólica que habría de desembocar en la cruz del Calvario. que desembocaria na cruz do Calvário. Pero cuando van en el camino, Mas quando vai no caminho, el Señor revela a sus discípulos o Senhor revela a seus discípulos la chocante y al mismo tiempo consoladora predicción a impactante e ao mesmo tempo consoladora predição que encontramos en los versículos 27 y 28. que encontramos nos versículos 27 e 28. Vean una vez más. Leamos uma vez mais. Y Jesús les dijo: Então Jesus lhes disse: todos vosotros os apartaréis de mí, todos vós vos escandalizareis, porque escrito está: porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pero después que yo haya resucitado, Mas depois da minha ressurreição, iré delante de vosotros a irei Galilea. adiante de vós a Galileia. Si ustedes recuerdan lo que pasó en el aposento alto, Se vocês se lembram o que aconteceu, seguramente No recordarán que unos minutos antes, durante la última cena, verdadeiramente recordarão que alguns momentos antes da última ceia, el Señor les había revelado que en medio de ellos había un traidor. ¿Recuerdan? o Senhor havia revelado que no meio deles havia um traidor. Y si en aquel momento este anuncio debe haber caído como un rayo en el corazón de los discípulos, E se nesse momento o anúncio caiu como um raio no coração dos discípulos, esto que Jesús acaba de decir tiene que haber sido como una bomba atómica. isso que Jesus acaba de dizer tem que haver sido uma bomba atômica. No solo hay un traidor en el grupo, Não só há um traidor no grupo, sino que todos ustedes, sin ninguna excepción, mas que todos vocês, sem nenhuma exceção, se apartarán de mí. se afastarão de mim. Y la palabra griega que se usa allí, que se traduce como apartarse, E a palavra grega usada aqui para separar-se significa literalmente caer en una trampa, significa literalmente cair numa armadilha, tropezar. tropeçar. Todos ustedes serán tan fuertemente zarandeados, Todos vocês serão fortemente cirandados. todos serán sacudidos en esta noche, Todos serão sacudidos nessa noite. de tal manera que se agrietará los cimientos de la fe y la confianza que hasta ahora han depositado en mí. De tal maneira que se apertarão os fundamentos da fé e da confiança que vocês têm tido até agora. Todos sin excepción se apartarán de mí. Todos, sem exceção, se afastarão de mim. Todos ustedes negarán tener cualquier tipo de vinculación conmigo. Todos vocês negarão ter qualquer vínculo comigo. Todos ustedes se avergonzarán de conocerme. Todos se envergonharão de me conhecer. Todos me dejarán solo esta misma noche. Todos me abandonarão nessa mesma noite. El Señor no está hablando de algo que iba a suceder dentro de una semana o dentro de un mes. O Senhor não está falando de alguma coisa que aconteceria dentro de uma semana ou dentro de um mês. No, lo que Él está diciendo es Não, mas o que ele está dizendo é la fidelidad que hasta ahora han demostrado tener hacia mí a fidelidade que vocês até agora demonstraram ter para comigo quedará hecha polvo en esta misma noche. se tornará pó nessa mesma noite. Porque así fue profetizado, dice Jesús. Porque assim foi profetizado, disse o Senhor Jesus. Escrito está: Está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ferirei ao pastor e as ovelhas ficarão dispersas. El Señor está citando aquí una profecía que Señor se es- encuentra O Senhor está citando uma profecia que se encontra en Zacarías capítulo 13, versículo 7. em Zacarias 13:7. Y si ustedes notan el texto en el mismo pasaje de Marcos, E se vocês percebem o texto na mesma passagem de Marcos, verán que el pronombre tácito en el texto
Verão que o pronome tácito no texto es yo. é eu. Yo heriré al pastor. Sou eu ferirei ao pastor. ¿Quién va a herir al pastor? Quem vai ferir o pastor? Bueno, si vamos al texto de Zacarías, Se vamos ao texto de Zacarias, vamos a ver que es Dios mismo el que está hablando aquí. é Deus mesmo quem está falando aqui. Dios está diciendo, yo voy a herir al pastor. Deus está dizendo, eu ferirei o pastor. Ahora, lo sorprendente de esta profecía de Zacarías Agora o que nos surpreende nessa profecia de Zacarias es que el pastor es Dios mismo. é que o pastor é Deus mesmo. Dios está diciendo aquí, Deus está dizendo aqui, yo voy a herir a Dios. eu vou ferir ao próprio Deus. Yo heriré al pastor. Eu ferirei ao pastor. Y si ustedes leen en todo su contexto esta profecía de E Zacarías, se vocês leem essa profecia de Zacarias em todo o seu contexto, verán que Zacarías está diciendo que a partir de esa herida e verão que Isaías está dizendo que a partir dessa ferida iba a salir una fuente de purificación para el pueblo de Dios. sairia uma fonte de purificação para o povo de Deus. Yo heriré al pastor. Eu ferirei ao pastor. Una fuente de salvación saldrá de esa herida, Uma fonte de salvação sairá dessa ferida, pero las ovejas se dispersarán. mas as ovelhas ficarão dispersas. De hecho, en una parte de ese texto en Zacarías, De fato, numa parte desse texto de Zacarias, hablando Dios dice, falando, Deus disse: ustedes mirarán a mí a quien traspasaron. vocês olharão para mim aquele a quem transpassaram. Y cientos de años más tarde, el apóstol Juan, E centenas de anos depois, o apóstolo João, en Juan capítulo 19, versículo 37, em João 19:37, iba a citar esa profecía de Zacarías faria a citação dessa profecia de Zacarias, cuando Cristo fue herido con una lanza. quando Cristo foi ferido com uma lança. Y dice que de su costado salió sangre y agua. E dizem que do seu lado saiu sangue e água. Saldrá una fuente de purificación Sairia uma fonte de purificação del cuerpo herido de Jesús. do corpo ferido de Jesus. Es de esa manera como los discípulos debían considerar lo que iba a suceder en la cruz del Calvario unas horas más tarde. É dessa forma que os discípulos deveriam considerar o que aconteceria na cruz do Calvário dentro de algumas horas mais tarde. La cruz no fue el plan B de Dios. A cruz não foi o plano B de Deus. La cruz siempre fue el plan original de Dios para salvar a su A pueblo. cruz sempre foi o plano original de Deus para salvar seu povo. Y el Señor Jesucristo está diciendo, E o Senhor Jesus está dizendo: el pastor, o pastor, el buen pastor, o bom pastor, va a ser herido vai ser ferido y las ovejas se dispersarán. e as ovelhas ficarão dispersas. Y el que va a dar la orden para que venga la espada de la justicia divina E o que dará a ordem para que venha a espada da justiça divina para herir al pastor para ferir o pastor es Dios mismo. é o próprio Deus. Así que ese que fue traspasado, herido por la espada de la justicia de Dios, De maneira que esse que foi traspassado e ferido pela espada da justiça de Deus no es otro que Dios el Hijo, não é outro além de Deus Filho, del Dios encarnado, o Deus encarnado, que fue a la cruz del Calvario como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. que foi a cruz do Calvário como bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas. El problema es que en este punto de la historia, O problema é que nesse ponto da história, los discípulos no tenían la capacidad de ver la cruz desde esa perspectiva. os discípulos não tinham a capacidade de ver a cruz a partir dessa perspectiva. Para todos ellos iba a ser un tropiezo enorme ver a su Mesías juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel. Para todos eles seria um tropeço imenso ver o Messias julgado e condenado pelos líderes de Israel. Ellos no podían concebir la imagen de un Mesías crucificado. Eles não poderiam conceber a imagem de um Messias crucificado. Para ellos era inconcebible que si Jesús era su Mesías, Para eles era inconcebível que se Jesus era o seu Messias, o seu Salvador, terminara clavado en una cruz romana. que terminasse cravado em uma cruz normal. Y tal como había sido profetizado, E de maneira como foi profetizado, esa noche, esta noite, todos ellos, sin excepción, todos eles sem exceção, abandonaron a Jesús. abandonaram a Jesus. Pero hay una nota de esperanza para ellos en medio de este anuncio profético tan sombrío. Porém, há uma nota de esperança para eles no meio desse anúncio profético tão sombrio. Noten de nuevo el versículo 28. Percebam o versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, Mas depois da minha ressurreição, iré delante de vosotros a Galilea. irei adiante de vós para a Galiléia. Es obvio que la herida de la que se habla aquí es una herida mortal.
O texto fala da ferida que fala aqui, fala que é uma ferida mortal. porque nadie puede resucitar si no muere primero. Porque ninguém pode ressuscitar se não morrer em primeiro lugar. Así que Jesús está profetizando aquí varias cosas. Assim que, de maneira que Jesus está profetizando aqui várias coisas. Él está profetizando su muerte, Ele está profetizando sua morte, Él está profetizando su resurrección, ele está profetizando sua ressurreição, Él está profetizando la caída de los ele discípulos, está profetizando a queda dos discípulos, pero también estaba profetizando su restauración. mas também estava profetizando sua restauração. Ustedes van a ser recuperados. Vocês serão recuperados. El buen pastor de las ovejas congregaría de nuevo a su rebaño O bom pastor das ovelhas congregaria novamente o seu rebanho y se reunirían una vez más en la región de Galilea. ¿Vieron el texto? e se juntariam uma vez mais na região da Pero Galileia. después de que yo haya resucitado, Depois que eu ressuscite, iré delante de vosotros a Galilea. me encontrarei convosco na Galileia. ¿Y por qué esto es importante? E por que isso é importante? Porque fue precisamente en Galilea donde estos hombres fueron originalmente llamados para seguir a Jesús. Porque foi primeiramente na Galileia onde esses homens foram chamados para servir a Jesus. En el mismo lugar donde ellos conocieron al Señor, No mesmo lugar em que conheceram o Senhor, serían congregados otra vez seriam congregados outra vez. y allí Jesús les iba a dar la gran comisión de Mateo 28, E ali Jesus lhes daria a grande comissão de Mateus 28, que ustedes estudiaron esta mañana. que vocês ouviram no sermão dessa manhã. Mis hermanos, los verdaderos creyentes pueden tener caídas temporales, Meus irmãos, verdadeiros crentes podem ter quedas temporais, pero tenemos un poderoso Salvador que no dejará caído al justo. mas temos um poderoso Salvador que não deixará cair ao justo. Todos ustedes se apartarán de mí esta noche Vocês todos se afastarão de mim essa noite, cuando me vean padecer en debilidad, quando me vejam sofrer em debilidade e fraqueza. pero voy a levantarme de los muertos Mas eu me levantarei dos mortos y voy a congregarlos de nuevo en torno a mí en la región de Galilea. e congregarei todos vocês a mim novamente na região da Galileia. Es imposible, absolutamente imposible que un verdadero cristiano termine en el infierno, É impossível, absolutamente impossível que um verdadeiro crente termine no inferno. porque nuestra salvación a final de cuentas no depende de ti ni de mí. Porque nossa salvação, no final das contas, não depende nem de você. Nuestra salvación depende de Él. Nossa salvação depende dele. Nuestra salvación depende del Mesías, Nossa salvação depende do de Messias. nuestro bendito Señor y Salvador De Jesucristo. nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús en Juan capítulo 10. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse o Senhor no capítulo 10 de Y yo João. las conozco y me siguen. E eu as conheço e elas me seguem. Y yo les doy vida eterna. Eu lhes dou vida eterna. Y no perecerán jamás. Jamais perecerão. Ni nadie las arrebatará de mi mano. E ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi E Padre. ninguém as pode arrebatar das mãos do meu Pai. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Meus irmãos, deixe-me fazer-lhes uma pergunta. ¿Desde cuándo sabía Jesús que todos sus discípulos lo iban a abandonar esa noche? A partir de quando o Senhor Jesus sabia que todos os seus discípulos o abandonariam nessa noite? ¿Acaso fue cuando los encontró durmiendo en el huerto de Getsemaní? Por acaso foi quando os encontrou dormindo no jardim do Getsemane? Tal vez fue en ese momento que Jesús pensó, bueno, si se durmieron en esta hora, Talvez foi nesse momento que Jesus pensou: vocês estão dormindo nessa hora. imagínense lo que van a hacer cuando me vean crucificado. Imagine o que eles farão quando me virem crucificado. No, mis hermanos. Não, meus irmãos. Él lo sabía desde toda la eternidad. Ele o sabia desde a eternidade. Jesús sabía desde siempre que sus discípulos lo iban a abandonar esa noche. Jesus sempre soube desde a eternidade que os seus discípulos o abandonariam nessa noite. Como Él conoce todos tus pecados Conheço todos os vossos pecados, de antemano, de antemão, pero aún así los escogió para salvación. mas ainda assim os escolheu para a salvação. Y aún así los escogió para fundar con ellos su iglesia. E mesmo assim os escolheu para fundar com ele a sua igreja. ¿Saben lo que eso nos enseña? Sabe o que isso nos ensina? Que el amor de Cristo no solamente es eterno, Que o amor de Cristo não é somente eterno. el amor de Cristo es incondicional. O amor de Jesus é incondicional. Él nos conoce como nadie podrá conocernos jamás, Ele nos conhece como nunca ninguém jamais poderá nos conhecer. aun cuando estamos en nuestros peores momentos, Mesmo quando estamos nos nossos piores momentos. no como nos vemos aquí en la iglesia, Não como nos vemos aqui na igreja hoje. no, cuando estamos en nuestro peor momento, Quando estamos nos piores momentos da nossa vida. y a pesar de todo eso nos ama. Apesar de tudo isso, Ele nos ama. Y nos ama como nadie jamás podrá amarnos nunca. E Ele nos ama como nunca ninguém jamais poderá nos amar. Él no solo sabía de antemano lo que habría de suceder esa noche con sus discípulos, Ele não só sabia antecipadamente o que aconteceria nessa noite com seus discípulos, sino también la respuesta que cada uno de ellos iba a dar al escuchar estas palabras
palabras mas proféticas. também a resposta que cada um deles daria ao escutar essas palavras que ele Y disse. eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. E isso nos leva à nossa segunda ideia. La reacción arrogante y necia de los discípulos. A reação arrogante e nécia dos discípulos. ¿Cómo debieron reaccionar los discípulos del Señor cuando oyeron ese anuncio? Como deveriam reagir os discípulos do Senhor quando ouviram este anúncio? Ellos debieron pedir perdón de antemano. Eles deveriam pedir perdão antecipadamente. Si había algo que ellos habían aprendido todos esos años andando al lado de Jesús, Se havia alguma coisa que eles tinham aprendido todos esses anos andando ao lado de Jesus, es que Cristo nunca habla por hablar, é que Cristo nunca fala por falar. que Él es absolutamente veraz, Que ele é absolutamente verdadeiro. Él es absolutamente confiable. Ele é absolutamente confiável. Los discípulos debieron ponerse a temblar esa noche. Os discípulos deveriam ter começado a tremer nessa noite. Los discípulos debieron sentir un peso enorme sobre sus conciencias al ver su propia pecaminosidad y su propia cobardía. Eles deveriam sentir um peso enorme sobre sua consciência ao ver a sua própria pecaminosidade e a sua covardia. Ellos debieron venir delante de Jesús Eles deveriam vir diante de Jesus y decirle: oh Señor, e dizer-lhe: ó Senhor, qué terrible es saber que nosotros podemos traicionarte de ese modo. que coisa terrível é saber que nós podemos trair o Senhor desse Por jeito. favor, perdónanos. Por favor, nos perdoe. Por favor, Señor, líbranos del mal. Por favor, Senhor, nos livre do mal. Eso es lo que ellos debieron haber hecho, Isso é o que eles deveriam ter feito. pero lamentablemente no fue lo que hicieron. Mas lamentavelmente não foi o que fizeram. Vean el versículo 29. Vejam o versículo 29. Y antes de leer, E antes de quiero ler, que noten que aunque el anuncio de Cristo incluía a todos los discípulos, quero que vocês percebam que o anúncio de Cristo incluía todos todos os discípulos. ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Todos vocês se escandalizaram comigo essa noite. Como siempre, el que toma la voz cantante es Pedro. Como sempre, o que fala primeiro é Pedro. Versículo 29. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: Disse-lhe Pedro: aunque todos se aparten, ainda que todos se escandalizem, yo sin embargo no lo haré. eu jamais. Hay una doble arrogancia aquí. Há uma arrogância dupla. Por un lado, Pedro se está colocando a sí mismo por encima de los demás. ¿Se dan cuenta? Por um lado, Pedro está colocando a si mesmo por cima dos demais. Vocês percebem isso? Bueno, Señor, yo no puedo hablar por los demás. Senhor, não posso falar por esses daí. Conociéndolos como yo los conozco, ellos son capaces de traicionarte. Conhecendo esses daí do jeito que eles são capazes de fazer isso mesmo. Pero yo nunca lo haré. Eu nunca farei isso. Yo no soy capaz de hacer eso. Eu não sou capaz de fazer um negócio desse. Escucha, Pedro, Escuta, Pedro. eso ya fue profetizado hace 500 años. Isso já foi profetizado já faz 500 anos. No, escúchame, Señor. Não, senhor. Me desculpe, senhor. Não. Es que eso no es posible. É que isso é impossível, senhor. Tal vez tú estás interpretando mal la profecía de Zacarías. Talvez o senhor está interpretando mal a profecia de Zacarias. Realmente yo no sé. Verdadeiramente eu não sei. Lo único que sé es que yo sería incapaz de traicionarte de ese modo. A única coisa que eu sei é que eu seria incapaz de trair o senhor desse jeito. Aunque honestamente yo no sé lo que van a hacer los demás. Ainda que eu não saiba o que esses daí vão fazer esse demais. En el texto paralelo en el Evangelio de Lucas, No texto paralelo no Evangelho de Lucas, hay un detalle que no aparece en ningún otro de los evangelios. há detalhe que não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Y es que Cristo le dijo a Pedro esa noche de manera particular: É que Pedro disse a Cristo nessa noite de maneira particular: Simón, Simón, Simão, Simão, he aquí Satanás os ha pedido é que Satanás hoje te demandou a todos ustedes a todos vocês para zarandearlos como se zarandea el trigo. para cirandar-vos como se ciranda o trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eso era para ponerse a temblar. Isso era para quê? Para ponerse a temblar. Para colocar-se a tremer. Zacarías lo profetizó. Zacarias o profetizou. Pedro, yo te estoy diciendo que eso es precisamente lo que esa profecía significa. Mas eu estou dizendo a você que isso é precisamente o que essa profecia significa. Y ahora te estoy revelando que Satanás en el trono de Dios pidió permiso para zarandearlos a todos ustedes como a trigo. E agora estou falando que Satanás pediu permissão diante do trono de Deus para peneirar a todos vocês como faz com o trigo. Y Dios le concedió el permiso. E Deus deu permissão. No, Señor.
não, Senhor. Es que ni el mismo diablo en persona puede hacerme caer. É que nem o mesmo próprio diabo em pessoa pode me fazer cair. Mis hermanos, eso fue el colmo de la insensatez. Irmãos, esse foi o cúmulo da insensatez. Eso es el colmo de la arrogancia. Isso é o cúmulo da arrogância. Pero el Señor es tan paciente Mas o Senhor é tão paciente que en vez de desechar a Pedro, que no lugar de lançar Pedro fora, ahora va a ampliar su anuncio anterior con un poco más de detalle. agora vai ampliar o seu anúncio diante deles com um pouco mais de detalhes. Versículo 30. Versículo 30. Y Jesús le dijo: Respondeu-lhe Jesus: en verdad te digo que tú hoy, em verdade te digo que hoje, esta misma noche, nesta noite, antes que el gallo cante 2 veces, antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 veces. tu me negarás 3 vezes. Esta predicción no podía ser más precisa. Essa predição não poderia ser mais objetiva. Pedro, escúchame bien. Pedro, presta atenção. En verdad, Em verdade, esa es la palabra griega amén. essa é a palavra grega amém. Es una palabra que añade certeza y añade solemnidad a lo que uno dice. É uma palavra que acrescenta certeza e solenidade ao que nós dizemos. Pedro le está diciendo: solemnemente te digo Pedro, o Senhor está dizendo a Pedro: solenemente eu te digo que tú, que tu, no ninguno de los otros apóstoles, não estou falando de nenhum dos outros apóstolos. no tú, Pedro, Tu, Pedro, hoy, esta misma noche, hoje nessa mesma noite, no mañana, não amanhã, no dentro de una semana, não na semana que vem, no dentro de un mes, não no mês que vem, esta misma noche, Esa antes misma de que noche. amanezca, antes que amanheça, me negarás. me negarás. Y esa es una palabra compuesta en el texto E original essa é a palavra composta no texto original, que significa me negarás que totalmente, significa me negarás totalmente. me negarás miserablemente. Me negarás de uma maneira miserável. 3 veces, 3 vezes. no una vez, Não uma vez. no 2 Não veces, 2. 3 veces. 3 vezes. Era como si el Señor estuviera acorralando a Pedro para hacerle ver el peligro en que estaba. Era como se o Senhor estivesse encurralando a Pedro para ver o perigo no qual ele estava. Y ni aún así Pedro entró en razón. E nem ainda assim Pedro caiu em si. Versículo 31. Versículo 31. Pero Pedro con insistencia repetía: Mas ele insistia com mais veemência: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Con insistencia. Com insistência. Y la idea aquí no es tanto el tono en que tú dices las cosas, E a ideia aqui não é o tom no qual você diz as coisas. es la vehemencia con la que Pedro repetía lo mismo. É a veemência com que Pedro repetia a mesma coisa. ¿Ustedes han visto esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan para ganar un argumento con cansancio? Vocês já viram essas pessoas que falam para calar o seu oponente com cansaço? Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. É o que Pedro está falando aqui. Y recuerden que ese espíritu de arrogancia E lembrem-se que esse espírito de arrogância no solo afectó a Pedro, não afetou somente a Pedro, afectó a todos los discípulos. afetou a todos os ¿Qué discípulos. dice el texto al final, versículo 31? O texto diz no fim do versículo Y 31. todos también decían lo mismo. E assim disseram todos. Todos ellos se sentían inmunes a la traición, Todos eles achavam que eram imunes à traição, al punto de tener en poco las palabras de Jesús a ponto de não levar a sério as palavras de y Jesus las palabras de la Biblia, e as palavras da Bíblia, porque eso estaba escrito en Zacarías. porque isso estava escrito em Zacarias. En vez de ponerse a temblar, No lugar de colocar-se a tremer, reaccionaron con insolencia. reagiram com insolência. Bueno, este es nuestro texto, Esse é nosso texto. pero no vamos a cerrar la Biblia ahí. Mas não vamos fechar a Bíblia aqui. Mis hermanos, ¿qué nos enseña esa historia? Meus irmãos, o que essa história nos ensina? ¿Por qué Dios quiso que nosotros leyéramos eso en nuestras Biblias? Por que Deus quis que nós lêssemos isso na nossa Bíblia? Bueno, hay al menos 2 grandes lecciones que nosotros podemos extraer de este pasaje. Há pelo menos 2 grandes lições que nós podemos tirar dessa passagem. La primera es que en medio de la tentación, A primeira é que no meio da tentação,
La sinceridad de nuestro amor por Cristo A sinceridade de nosso amor por Cristo es completamente inútil si no nos mantenemos vigilando. é completamente inútil se não nos mantemos vigiando. Si no nos mantenemos descansando en la gracia preservadora de Dios, Se não nos mantemos descansando na graça preservadora de Deus, vamos a caer. nós cairemos. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta Meus irmãos, deixe-me fazer-lhes uma pergunta. y pueden responderme con un movimiento de cabeza. Es una pregunta real. E podem responder-me com o movimento de suas cabeças. É uma pergunta verdadeira. Cuando Pedro pronunció las palabras del versículo 29, Quando Pedro falou as palavras do versículo 29, aunque todos te nieguen, yo no te podré negar. ainda que esses todos aí te neguem, eu nunca jamais te negarei. Él estaba siendo sincero, Ele estava sendo sincero. ¿sí o no? Sim ou não? Pedro estaba siendo sincero. Pedro estava sendo sincero. En otras palabras, él quería decir lo que estaba diciendo o él estaba actuando como un hipócrita. Ele estava querendo dizer o que de fato estava dizendo ou estava atuando como hipócrita? Pedro estaba siendo sincero. Pedro falou com sinceridade. Mis hermanos, el amor de Pedro por Jesús era real. O amor de Pedro por Jesus era real. Hasta el punto de escandalizarse ante la posibilidad de pensar que él podría llegar a ser un traidor. Até o ponto de ficar escandalizado ao pensar na possibilidade de que ele seria um traidor. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Qual foi o problema de Pedro? Que amparado en su propia sinceridad se descuidó. Porque fundamentado na sua própria sinceridade, ele se descuidou. El problema de Pedro y del resto de los O apóstoles problema de Pedro e dos demais apóstolos es que cometieron el error de pensar foi que cometeram o erro de pensar que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza. que a mesma medida de sua sinceridade era a mesma medida de sua força. Mis hermanos, déjenme repetir eso otra vez. Deixe-me repetir-lhes isso outra El vez. error de Pedro y de los apóstoles esa noche O equívoco de Pedro e dos apóstolos nessa noite fue llegar a creer, foi chegar a crer, fue cometer el error de pensar foi cometer o equívoco de pensar que la medida de su sinceridad Y- era la medida de su que fortaleza. a mesma medida de sua sinceridade era a mesma medida de sua força. Cayeron en la trampa de creer que así como eran de sinceros, Caíram na emboscada de crer que de maneira que como eles eram sinceros, así también eran de fuertes. assim tinham a mesma força. Hermanos amados de esta amada iglesia, Queridos irmãos desta querida igreja, no importa qué tan genuino sea vuestro amor por Cristo, não importa qual seja a genuinidade do seu amor por Cristo, no importa cuánto tú desees vivir para Él, não importa o quanto você deseja viver para Ele, no importa cuántos años tú tengas en la fe, não importa quantos anos você tenha na fé, no importa el conocimiento de teología que tú hayas podido acumular con el paso de los años. não importa o conhecimento teológico que você tenha acumulado durante todos esses anos. En tu mejor condición espiritual tú eres débil y yo también. Na tua melhor condição espiritual você é um fraco e eu também. De ahí las palabras de Pablo que citábamos al principio en 1 Corintios capítulo 10. Por isso as palavras de Paulo que citamos no começo em 1 Coríntios capítulo El 10. que cree que está firme, Ele, o que pensa estar em pé, que tenga cuidado, que veja, no sea que caiga. para que não caia. Mi hermano, no te sientas seguro simplemente porque eres sincero. Meu irmão, não se sinta seguro simplesmente porque você é sincero. Porque la sinceridad no es una vacuna contra el pecado. Porque a sinceridade não é uma vacina contra o pecado. La sinceridad no es una vacuna contra la tentación. A sinceridade não é uma vacina contra a tentação. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 26, que el que confía en su propio corazón es un necio. Diz Provérbios capítulo 28, versículo 26, que aquele que confia no seu próprio coração é um nécio. El pecado ya dejó de ser nuestro rey y gloria al Señor por O eso. pecado já deixou de ser rei em nossa vida, glória ao Senhor por isso. Pero sigue siendo nuestro enemigo. Mas continua sendo nosso inimigo. El pecado mora en O nosotros pecado habita em nós. y seguirá morando en nosotros hasta el día de la glorificación. E seguirá morando em nós até o dia da glorificação. Si te descuidas, caerás. Se você se descuida, você vai cair. Dice Juan Carlos Ryle, E disse John Charles Ryle,
Hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. Há bastante mais maldade no nosso coração do que nós sabemos. Nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados. Não, nunca poderemos dizer até onde seremos capazes de cair quando formos tentados. Oigan esto, hermanos. Presta atenção nisso, meus Sigue irmãos. diciendo Ryan. Siga dizendo, Ryan. No hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender. Não há grau de pecado no qual o melhor dos santos não possa cair, Si no es sostenido por la gracia de Dios. se não for sustentado pela graça de Deus. Y si no vigila y ora. E se não vigia e ora, En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad, dice em Ryan. nosso coração permanece escondida a semente de toda maldade, disse Ryan. Solo necesita el ambiente adecuado para germinar Solo con neces- una vitalidad maligna. Só necessita um ambiente adequado para germinar com uma vitalidade maligna. ¿Cómo podemos saber si nosotros hemos caído ya en esa seguridad carnal que precede a la caída? Como nós poderemos saber se já caímos nessa segurança carnal que precede a queda? Cuando dejamos de suplicar ferviente y diariamente a Dios que nos preserve del mal. Quando deixamos de clamar ferventemente a Deus todos os dias para que nos preserve do mal. Unas horas más tarde iban a estar en el huerto de Getsemaní. Algumas horas depois eles estarão no jardim do Getsemane. Ellos ya escucharon esta profecía de Jesús Eles já escutaram essa profecia de Jesus. y Jesús le pide que oren y velen con él. Jesus pede a eles que orem, que vigiem com ele. ¿Saben qué hicieron los discípulos? Sabe o que eles fizeram? Se durmieron. Eles dormiram. El único que no podía pecar, Jesús, O único que não podia pecar se mantuvo en vela y orando. se manteve vigilante e orando. Aquellos que estaban en peligro, porque Cristo se los había dicho, Aqueles que estavam debaixo de perigo e porque Cristo tinha dito isso a eles, se durmieron. dormiram. Mira, mi hermano, cuando nosotros no estamos delante de Dios todo el tiempo, Olha, meu irmão, quando nós não estamos diante de Deus o tempo todo, pidiéndole al Señor que nos guarde del mal, pedindo ao Senhor que nos livre do mal, eso es un mal síntoma. isso é um péssimo sintoma. Eso quiere decir que ya caímos en esa seguridad carnal. Isso quer dizer que nós já caímos nessa segurança carnal. Dos, cuando pasamos por alto las continuas advertencias de las Escrituras. Segundo lugar, quando nós não fazemos caso às advertências contínuas da palavra La de Biblia Deus. nos advierte una y otra vez en contra de las seducciones del pecado. A Bíblia nos incentiva todas as vezes, uma e outra vez, contra a sedução do pecado. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11: Diz o apóstolo Pedro em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos Amados de Deus que antes viviam como estrangeiros e peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. que vos abstenhais dos vossos desejos carnais que batalham contra a alma. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque Satanás anda como leão rugindo, buscando a quem devorar. ¿Tú tomas en serio esas advertencias? Você leva a sério essas advertências? Cuando nos creemos lo suficientemente maduros como para caminar cerca de las tentaciones. Quando nós achamos que nós somos o suficientemente maduros para ficar perto da tentação, Eso es un mal síntoma. isso é um péssimo sintoma. Cuando escuchamos que alguien ha caído en pecado Quando escutamos que alguém caiu em pecado, y en vez de llenarnos de temor por nuestras propias e debilidades, no lugar de ficarmos morrendo de medo por causa dos nossos próprios empezamos fraquezas, a juzgar con dureza a ese que ha caído. começamos a julgar com dureza esse que caiu. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1: O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, irmão, se alguns dentre vós for surpreendido em alguma falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, No sea que tú también seas tentado. e guarda-te para que não sejas também tentado. Cuando tú veas a otro caer en pecado, Quando tu vejas a outros caírem em pecado, recuerda tu propia debilidad. lembre-se de sua própria debilidade. Cuando descuidamos la Biblia Quando descuidamos da palavra, como un medio de gracia que Dios nos ha dado para cuidarnos y guardarnos del mal, como um meio de graça que Deus nos deu para nos cuidar e nos livrar do mal. eso es un mal síntoma de seguridad carnal. Isso é um péssimo sintoma de segurança carnal. Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Cuando nos apartamos del pueblo de Dios Quando nos afastamos do povo de Deus y comenzamos a pretender vivir nuestro cristianismo en aislamiento, e achamos que podemos viver nossa fé cristã isolados, como si no tuviéramos ninguna necesidad del cuidado y la protección del pueblo de Dios, como se não tivéssemos nenhuma necessidade de cuidado e de proteção do corpo de Cristo. eso es un síntoma de seguridad carnal. Isso é um sintoma de segurança carnal.
Mis hermanos, el que manifiesta esos peligrosos síntomas y no los corrige a tiempo, Irmão, essa pessoa que tem esses perigosos sintomas e não busca corrigi-los a tempo, con toda seguridad caerá com toda segurança essa pessoa vai cair. y vendrá a ser una deshonra para el E Evangelio desonrará o Evangelho. y para el nombre de nuestro Señor E Jesucristo. desonrará o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Así que mi hermano, en tu lucha contra el pecado, De forma que, meu irmão, lute contra o pecado. nunca cometas el error de pensar Nunca cometa o erro de pensar que la medida de tu sinceridad que a medida que você é sincero, es la medida de tu fortaleza, será a mesma medida em que você é forte. porque no es así. Porque não é assim. En nuestro mejor momento espiritual, No nosso melhor momento espiritual, somos demasiado débiles. somos muito fracos. Pero este pasaje nos enseña también, en segundo lugar, Mas, em segundo lugar, esse texto nos ensina la constancia y eficacia del amor y el poder de Cristo a constância e a eficácia do amor e do poder de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos y al mismo tiempo débiles discípulos. para proteger e sustentar a seus genuínos e ao mesmo tempo discípulos fracos. Miren, mis hermanos, la caída del apóstol Pedro esa noche fue estrepitosa. Preste atenção, meu irmão, a caída do apóstolo Pedro nessa noite foi estrepitosa, horrenda. Todos los discípulos negaron a Jesús esa noche, Todos os discípulos negaram a Jesus essa noite, pero nadie lo negó como Pedro. mas ninguém o negou como Pedro. Pedro llegó a maldecir. Pedro chegou a maldizer. Pedro llegó a decir que Dios me maldiga y me condene esta noche si yo conozco a ese hombre. Que Deus me amaldiçoe e me condene nessa noite se eu de fato conhecer a esse homem, disse Pedro. Pedro llegó a jurar Pedro que llegó- él no tenía ninguna relación con Jesús. Pedro chegou a jurar que não tinha nenhum relacionamento com Jesus. Pero cuando el gallo cantó por segunda vez, Mas quando o galo cantou pela segunda vez, dice en el pasaje de Lucas, en Lucas 22:61, Lucas em 22:61 nos diz que el Señor se volvió y miró a Pedro. que o Senhor olhou para Pedro naquele momento. Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor, Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como le había dicho: como já lhe tinha dito, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. antes que o galo cante no dia de hoje, tu me negarás 3 Y vezes. saliendo fuera lloró amargamente. E saindo dali chorou amargamente. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan eso? Meus irmãos, vocês imaginam isso? Mientras Jesús estaba en el patio del sumo sacerdote, Enquanto Jesus está no pátio da casa do sumo sacerdote, siendo acusado injustamente, sendo acusado de maneira injusta, golpeado y maltratado por una turba de soldados fuera de sí, golpeado e maltratado por uma turba de soldados fora de si, él estaba pendiente de Pedro. ele estava atento a Pedro. Cuando los golpes y las burlas estaban cayendo sobre él, Quando os golpes e as zombarias caíam sobre ele, los pensamientos de Cristo estaban con aquel que en ese mismo momento lo estaba traicionando. os pensamentos de Jesus estavam com aquele que naquele mesmo momento estava negando. Y en el momento preciso E no momento certo, le dirigió una mirada que lo hizo despertar. dirigiu a ele um olhar que fez com que ele se despertasse. Alguien decía que esa mirada de Jesús tuvo el poder Alguém disse que esse olhar de Jesus teve o poder de evitar que la caída de Pedro desembocara en la traición de Judas. o poder de evitar que a queda de Pedro tivesse o poder de desembocar na mesma traição de Judas. Definitivamente nadie nos conoce como Jesús, Definitivamente ninguém nos conhece como Jesus, pero tampoco existe nadie que nos ame como Él. mas também não existe ninguém que nos ame como Ele. Mira, mi hermano, yo no sé cuál es tu condición espiritual en esta noche. Olha, meu irmão, eu não sei qual é a sua condição espiritual nessa Yo no noite. sé cómo se encuentra tu alma en este momento, Eu não sei como sua alma se encontra nesse momento. pero si tú eres un verdadero creyente, Mas se você é um verdadeiro crente, tú necesitas recordar que en Cristo hay perdón y hay restauración. você precisa se lembrar que em Jesus há perdão e En restauração. Cristo hay perdón y restauración. Em Jesus há perdão e restauração. El diablo no quiere que tú sepas eso. O diabo não quer que você saiba disso. El diablo quiere que tú pienses de ti mismo: yo no tengo remedio.
O diabo quer que você pense acerca de você mesmo. Eu Pero não si tenho tú eres remédio. un verdadero cristiano en Cristo, hay perdón y restauración. Mas se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, para você há perdão e restauração. Dice el autor de la carta a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo Diz o autor dos Hebreus que o nosso Senhor Jesus Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. pode salvar perpetuamente aqueles que por ele se aproximam de Deus. Y ahora escuchen, viviendo siempre para interceder por ellos. E agora escute bem, vivendo sempre para interceder por eles. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? O que foi que Jesus disse para Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, Satanás vos pediu para vos peneirar como um trigo. pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Si tú eres un verdadero cristiano, Se você é um verdadeiro crente, Jesús está sentado a la diestra del Padre, Jesus está sentado à direita do Pai, intercediendo cada día por ti, orando todos os dias por você, para que tus caídas no te lleven a una apostasía final, para que tuas quedas não te levem para a apostasia final, para que tú no termines en el infierno. para que tu não te vejas no inferno. Así como Cristo oró por Pedro esa noche, De maneira como Jesus orou por Pedro naquela noite. lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está O que o diciendo autor de Hebreus nos diz es que Él intercede continuamente por cada uno de los suyos. é que ele intercede continuamente por cada dos seus. ¿Es esta verdad bíblica un incentivo para el pecado? Essa verdade bíblica é um incentivo para o pecado? Ah, no importa lo que yo haga. Ah, então não importa o que eu faça. Allí siempre estará Jesús para perdonarme. Ah, Jesus sempre vai estar para me perdoar. No, mis hermanos. Não, meus irmãos. Si alguien piensa de ese modo, Se alguém pensa dessa maneira, es porque no conoce la gracia de Dios en Cristo. é porque não conheceu a graça de Deus em Cristo Y Jesus. nunca ha sentido la amargura de pecar después de haber experimentado el gozo del perdón. E nunca sentiu a amargura de pecar depois de experimentar a alegria do perdão. No, para el verdadero cristiano el perdón de Dios nunca es un combustible para seguir pecando. Não, para o verdadeiro crente, o perdão de Deus nunca é um combustível para seguir pecando. Más bien el perdón de Dios es un combustible para seguir corriendo. Mas verdadeiramente é um combustível para que você continue correndo. Con más resolución que antes. Com uma resolução mais forte que a Y anterior. con una mayor gratitud. E com uma gratidão maior. Dice el profeta Isaías que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Diz o profeta Isaías que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se remontarán con alas como de águila. Voarão como asas, como de águia. Correrán y no se cansarán. Correrão e não se cansarão. Caminarán y no se fatigarán. Caminharão e não se fatigarão. Así que mi hermano, otra vez te digo, Ou seja, meu irmão, outra vez digo a você. yo no sé cuál es tu condición espiritual esta noche, Eu não sei qual é a sua condição espiritual nessa pero si tú noite. no has estado andando bien con el Señor, Mas se você não está andando bem com o Senhor, levántate otra vez, levante-se de novo. sigue corriendo la carrera, Siga correndo a carreira. descansando enteramente en la bendita gracia de Dios, Descansando inteiramente na bendita graça de Deus. en la que encontramos una fuente abundante de perdón y de restauración. Na que encontramos uma fonte abundante de perdão e Si restauração. confesamos nuestros pecados, Se confessarmos os nossos pecados, Él es fiel y justo Ele é fiel e justo para perdonar nuestros para nos pecados perdoar os pecados y limpiarnos de toda maldad. e nos purificar de toda injustiça. Ahora, yo no los conozco a casi ninguno de ustedes, Agora, eu não conheço a nenhum de vocês. así que no voy a asumir Assim que eu não vou assumir que todos ustedes son cristianos. que vocês todos são cristãos. Eu não vou tomar Así conta. que denme 3 minutos más para decirles algo. Assim que tenho 3 minutos mais para dizer algo para vocês. Si hay alguno aquí entre nosotros que nunca antes ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Se há alguém aqui que nunca antes veio a Cristo em arrependimento e fé, yo quisiera persuadirte en esta noche a que te refugies únicamente en Él para el perdón de tus pecados. eu quero te persuadir para que você se refugie somente nele para o perdão dos seus pecados. Es terrible que un verdadero cristiano sea atrapado momentáneamente por la arrogancia de su corazón É terrível que um verdadeiro crente seja apanhado pela sua arrogância e pela soberba do seu coração y caiga en pecado. e caia em pecado. Pero es 1000 veces más terrible Mas é 1000 vezes pior que tú vivas sumergido en la ilusión de tu autosuficiencia e que você viva submerso na ilusão de sua autossuficiência y seas arrojado al final en el infierno por los siglos de los e siglos. sejas lançado ao final do inferno pelos séculos dos séculos. Eso es 1000 veces peor. Isso é 1000 vezes pior. Por amor a tu alma, ven a Cristo.
Por agora, então venha com sua alma a Cristo. confiando únicamente en Él, Venha confiando somente nele, clamando por perdón y misericordia. clamando a ele por perdão e Y misericórdia. no solo recibirás el perdón de todos tus pecados, E não somente receberás o perdão de todos os teus pecados, sino también la gracia transformadora de Dios que te liberará del yugo de la esclavitud y de la condenación del pecado. e a graça libertadora de Deus que te libertará do jugo e da condenação do pecado. Vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar a ceia do Senhor. Ese vino y ese pan simbolizan la sangre de Cristo, el cuerpo partido en la cruz del Calvario. Esse vinho e esse pão simbolizam o sangue e o corpo de Cristo partido na cruz do Calvário. Ven y lávate en ese bendito manantial. Venha comer desse bendito manancial, No participando de un ritual, não participando de um ritual, sino viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, senão vindo a Cristo em arrependimento e fé, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados. confiando unicamente nele para o perdão de pecados. Mi amigo, tú necesitas reconciliarte con Dios. Meu amigo, você necessita se reconciliar com Tú Deus. necesitas el evangelio, el perdón que Él ofrece en el evangelio. Você necessita o perdão que Jesus te oferece no Evangelho. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Somente pela graça, somente por Jesus, somente pela fé. Y si lo haces esta noche, E se você o faz nessa noite, recibirás el perdón de todos tus pecados. receberás o perdão de todos os teus pecados. Que Dios bendiga su palabra Que Deus abençoe sua palavra en el corazón de creyentes y de incrédulos aquí, no coração dos crentes e dos incrédulos aqui, para la salvación de unos y el consuelo de otros. para a salvação de alguns e o consolo de todos. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra una vez más. Pai, te agradecemos pela tua palavra uma vez mais. Gracias por habernos dado fuerzas para predicarla. Graças por nos ter dado forças para pregá-la. De nuevo te rogamos, Señor, De novo, outra vez te rogamos, Senhor, que tú bendigas con tu palabra, que tu abençoes a tua palavra, que tú bendigas con la presencia de Jesús que tu abençoes com a presença de Jesus a todos los que se encuentran aquí a en esta todos noche, os que aqui se encontram nessa noite. porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. É o que te pedimos em seu nome para a sua glória. Amén. Amém, amém. Louvado seja Deus.